Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nessa quinta-feira estarmos juntos novamente para a meditação na Palavra do Senhor. Tivemos na última semana um tempo tão precioso, tão gostoso, analisando Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, onde o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. Nós analisamos as 9 virtudes e ontem terminamos essa reflexão e foi tão precioso, recebemos tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que pegaram os itens, que puderam agasalhar esses itens em seu coração, reformular alguns, rever algumas coisas da sua vida. Mas agora o meu desejo é fazer novamente um outro passeio com você, mas agora conduzido ainda pelas mãos do apóstolo Paulo, mas no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18 do livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala da armadura espiritual. Hoje eu quero ler apenas o primeiro versículo que eu fiz referência, o versículo 10, e depois nós vamos ler todos eles e todos os itens. Diz assim, Efésios capítulo 6, o versículo 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor. 6:10 de Efésios, o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso e diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus queridos, o meu objetivo com esse passeio não será colocar você numa cena de guerra per si, mas à luz das palavras do apóstolo Paulo, clarear para você e para mim que existe uma batalha que travamos dioturnamente. Assim como aprendemos que existe uma luta titânica entre a carne e o espírito dentro de nós, a carne tentando nos dissuadir a qualquer custo da vontade de Deus, também existe uma batalha espiritual travada por Satanás e seus asseclas, tentando nos derrotar e nos dissuadir da nossa caminhada com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Portanto, se em nosso passeio lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, os objetivos centrais eram mostrar a importância de cada uma das virtudes do fruto do Espírito e também a importância de incorporá-las em nossa vida, aqui também serão esses dois os meus objetivos maiores. Mostrar a importância da panóplia espiritual com todos os seus itens e a importância de nos revestirmos com ela, com essa grande armadura espiritual. Mas antes de entrarmos propriamente dito no conteúdo, é interessante nós fazermos algumas considerações preliminares para o melhor aproveitamento dos nossos devocionais. Vejam, o apóstolo Paulo está no capítulo final da sua carta aqui à igreja de Éfeso. Ele vai chegar nos últimos elementos e até chegar aqui, ele já abordou elementos e conteúdos poderosíssimos e explicitou uma gama de princípios para essa igreja, a igreja de Éfeso. Paulo, por exemplo, mostrou aos crentes de Éfeso e, por conseguinte, a nós, por aplicação, que nós somos o povo mais feliz e abençoado da face da terra. É o que ele vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele mostrou a nossa dura realidade antes de termos um relacionamento com Cristo, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Já no versículo 4 do mesmo capítulo 2, ele inicia a arquitetura da salvação, mostrando que a despeito de termos uma mórbida inclinação para o mal e sermos passíveis da ira de Deus, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, nos vivificou em Cristo. E aí ele chega no versículo 8 do capítulo 2 e diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Daí em diante ele vai qualificando e solidificando o conceito da salvação pela graça, mediante a fé, e as obras que esse salvo deve seguir, isto é, as boas obras. Mostra que a igreja deve existir, ou na igreja deve existir uma unidade e que os exercícios espirituais, dos dons espirituais que o próprio Espírito concedeu à igreja, deve ser feito em amor para a edificação e o amadurecimento do corpo de Cristo. Ele vai dizer isso lá em Efésios capítulo 4, do versículo 7 também ao versículo 17. Ainda, no final do capítulo 4, Paulo mostra a importância da santidade na vida da igreja, deixando claro que aqueles que
receberam a nova vida em Cristo, foram redimidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora essa pessoa tem uma nova postura, vive de outra maneira. Essa vida é uma vida de santidade, de pureza diante do Senhor. É o que ele vai dizer no capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Ele vai dizer que o crente tem uma nova etiqueta, a etiqueta do Espírito Santo. No capítulo 5 ele mostra que a nossa vida reverberará por todas as dimensões do indivíduo quando a nossa vida é encharcada pela graça de Deus. Sim, o lavado e o redimido, de fato, precisa mostrar essas realidades da sua vida exteriormente, isto é, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas principalmente o salvo em Cristo Jesus expressará a sua vida de santidade em suas relações sociais. Por exemplo, vai dizer no capítulo 5, já no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo, o marido com a esposa, esse deve amá-lo e cuidar da sua esposa como Cristo amou e cuida da igreja. A esposa, em relação ao marido, quando ela vive uma vida de santidade, ela deve respeitá-lo e submeter-se a ele em amor. Ambos, marido e esposa, em relação aos filhos, devem educá-los no temor do Senhor e com muito amor. Os filhos, em relação aos pais, devem amá-los e honrá-los para que glorifiquem a Deus e tenham longevidade na face da terra. Os patrões, em relação aos empregados, devem ser justos e honestos com seus funcionários, não expoliando dos seus direitos, antes, pelo contrário, dando-lhes o que é justo. E os empregados, em relação aos patrões, devem fazer o seu trabalho com deferência, não apenas quando estão sob os olhos do patrão, mas como se fosse para o Senhor. Veja, tudo isso faz parte da vida de quem foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro e vive uma vida de santidade com Ele. E depois de todas essas dimensões da vida cristã, Paulo finaliza sua carta tocando num assunto que naquele tempo era muito comum entre os povos daquela época, que era o mundo espiritual, os demônios e as ações malignas. O povo, aqui nesse contexto, era muito supersticioso. Eles encontravam demônios e forças espirituais em tudo. Por isso o apóstolo Paulo tem uma delicada tarefa para tratar desse assunto, pois ele não pode descartar a realidade da batalha espiritual que todos nós travamos e ele deve nos orientar como proceder. Por outro lado, ele não pode cair no animismo pagão e aceitar a demonologia existente naquele contexto. Então, o que ele deveria fazer? Bom, o apóstolo Paulo, sabiamente, ele não subvaloriza a ação do poder de Satanás, pois ele sabe, sim, que o Satanás tem poder e influência sobre o mundo. Aliás, o apóstolo João vai dizer lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno, mas também ele não supervaloriza, falando só de Satanás, atribuindo a ele força, poder descomunal e coisas dessa natureza, porque ele sabe que Satanás já está derrotado. Por isso, ele orienta a igreja a se distanciar de toda e qualquer crendice popular e se focar efetivamente na realidade espiritual bíblica. E a realidade é essa: sim, existe um ser que tenta nos dissuadir a todo o custo da vontade de Deus, usando todos os estratagemas para nos distanciar da vontade de Deus e do nosso relacionamento com o Senhor. E ele possui um império, sim, esse império é muito bem organizado, os seus sequazes obedecem e realizam as suas ordens com excelência. Além disso, ele conta para derrotar a mim e a você com a nossa própria natureza caída, com a nossa carne, com os pecados, com a circunstância, e lança diante de nós inúmeras tentações diuturnamente. É esse o ser maligníssimo, perspicaz, sagaz, que tem agido na terra desde os tempos primevos, que tem uma expertise tremenda que o apóstolo Paulo está referenciando. Imagine você agora, pense aqui comigo. Imagine alguém que foi dotado de uma inteligência descomunal e assume uma determinada profissão. Ele se dedica fielmente todos os dias. Além disso, vai acumulando uma experiência à medida que o tempo vai passando. Depois de alguns anos, ele será o melhor de todos naquilo que ele faz. Guardadas as devidas proporções, Satanás é essa pessoa. A Bíblia diz que ele é ladrão, mentiroso, homicida desde o princípio. Imagine a expertise desse ser que vem guardando toda a experiência, além da inteligência que ele
tem? Ele dissuadiu 1/3 dos anjos, ainda lá no céu, para se rebelarem contra Deus. Depois, lá no Jardim do Éden, ele engodou as 2 pessoas mais inteligentes de toda a história. Pois às vezes nós ficamos pensando que Adão e Eva eram 2 bobinhos, vivendo uma vida idílica lá no Jardim dos Prazeres. Não, meus irmãos, não pense assim. Nós estamos falando de 2 pessoas que antes do pecado eram inteligentíssimas, os seres humanos mais inteligentes da história. O raciocínio, o tirocínio, a intelecção deles era poderosíssimo. Dizem que os seres humanos inteligentíssimos, os gênios, como Albert Einstein, utilizam aí mais ou menos 7% do seu cérebro. Alguns dizem que 10%, mas mais ou menos esse quantum. Algumas teorias agora atuais chegam a dizer que se um ser humano atingir 30% da capacidade do cérebro, eles poderiam fazer verdadeiros saltos quânticos. Alguns dizem que eles desenvolveriam naturalmente a telecinesia, o teletransporte, telepatia, rabdomancia e tantas outras coisas seriam possíveis para um ser humano com 30% do seu cérebro funcionando de maneira integral. 30%. É claro que isso aqui é tudo ainda ficção, não passa de ilações, mas pense você. O ser humano, naquele contexto, era munido de 100% da sua intelecção. Pense no poder de depreensão de conteúdo, de memorização, de criação. Assim eram Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Portanto, nós não estamos falando de 2 infantes, de 2 crianças bobinhas no Jardim do Éden. E mesmo assim, com toda a capacidade que eles tinham, Satanás conseguiu enganá-los com muita facilidade. Imagine a nós, meros mortais do século XXI, que a maioria não tem nem interesse pelas coisas do Senhor, pela Bíblia Sagrada. Por isso o apóstolo Paulo diz que só existe uma maneira de derrotar esse pertinaz inimigo. Só existe uma maneira de se blindar dos dardos inflamados desse maligno. Existe apenas uma maneira de não deixá-lo inocular em nossas mentes conteúdos que não glorificam a Deus e nos confundem quanto à salvação. Só existe uma maneira de pisar neste solo tenebroso de guerra, neste campo repleto de minas, esperando para nos explodir em todo momento. Só existe uma maneira de atacar esse inimigo e alvejá-lo de maneira adequada. Assim o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 6, versículo 13, o seguinte: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. É sobre essa batalha que eu quero falar com você nos próximos dias, nos próximos devocionais. Nós vamos analisar uma por uma dos itens dessa armadura espiritual e de que maneira nós podemos vencer, permanecer firmes e em pés no dia mau e vencer o nosso inimigo. Venha junto, vamos juntos nos aprofundar na palavra do Senhor, baseados em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor nos próximos dias desta semana. O motivo de oração para nós hoje, 28º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família, é para que o Espírito Santo traga glória a Jesus na vida daqueles que tanto amamos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. E até amanhã, nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário. Deus te abençoe.